Agora, toda a sua atenção para a palavra de Deus, que isso aqui equivale para nós bastante. Estamos estudando o Salmo 27, que é um salmo bem conhecido nosso e tem muitas revelações para nós. Salmo 27, um salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? 3 coisas que Davi falou. Primeiro ele vai dizer, o Senhor é minha luz. Quem tem sido a sua luz? Eu não posso ser nenhum pregador, nenhum homem verdadeiramente. O Senhor deve ser a sua luz. Como é que é isso, pastor Jaime? Lembra do Salmo 119, versículo 105. Vamos ver? O que ele diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é a nossa luz. Ela é a nossa luz. Um versículo que parece contraditório, mas não é. É João 8,12, que diz lá. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, a gente tem que falar mais de uma vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas, pastor gente, se ele é a luz, como é que é a palavra? Bem, quem frequenta a igreja conhece bem. Jesus não era um anjo que Deus tinha no céu. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, palavra viva. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra de Deus, que se fez carne e nasceu da Virgem Maria, habitou entre nós. Mas ele é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, sem mudar, então assim, ó, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a palavra de Deus é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Agora, lá no final da Bíblia, primeira carta de João, que é o Evangelho, 1 de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ver? Olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Vamos lá? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele é luz, quer dizer, ele está na palavra, ele é a palavra. Nele não há treva nenhuma. Versículo 6. Ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, diga, mentimos e não praticamos a verdade. Então, temos que verificar isso. Se andamos dentro, temos que andar na palavra, de acordo com ele. E no início da criação, eu estou no versículo fundamental que estou falando. Em Gênesis, é o primeiro livro, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. O que é isso para mim e para você? Eu tenho que ver na minha vida, você tem que ver na sua vida, o que não está de acordo com a palavra, aquilo que é contra a palavra, devemos fazer separação, ainda que aquilo seja lucrativo ou prazeroso, mas se não está de acordo com a palavra, nós temos que nos separar daquilo, nós temos que renunciar àquilo, para quê? Para andarmos com Deus, porque o que diz lá o Paulo falando agora? Ó, vê como é que eu estou dando muitos versículos, 2 aos Coríntios 6,14, o que ele diz? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, vamos lá? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não pode. Não adianta eu falar que Deus é amor, que eu sou de Deus, mas tenho ódio. Não tem comunhão. Deus é santo, mas eu estou andando em pecado. Não pode. Então eu tenho que verificar. Se eu quero andar com Deus, eu tenho que andar de acordo com a palavra dele. Por isso é necessário eu fazer a separação entre a luz e as trevas. Aí você vence. E o bonito, pessoal, que a própria luz de Deus vai estar em você, e ele que falou isso, Mateus 5,14, acrescentando que eu não dei de manhã. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Mas não é Jesus? Não, você passa a ser luz para as pessoas, porque ele habita, a luz verdadeira está em você, que é a palavra de Deus. A luz habitando em você, você vai iluminar a sua casa. Versículo 15, ele diz assim, ó, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, lugar mais alto da casa, dá luz a todos que estão na casa. 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Glória a Deus. Isso é para mim e para você, irmão. Vamos voltar. Ele, o Senhor, então, é a minha luz, a minha salvação. Não há salvação. Nenhuma igreja pode ser a sua salvação. Nenhum pastor pode ser a sua salvação. Versículo novo que eu não dei hoje aqui ainda não. Salmo 146, versículo 3. Olha o que diz. Salmo 146, 3. Diz assim: não confieis nem em príncipes, nem filho dos homens, em quem não há. Pode ser um príncipe, pode ser um poderoso. Não está a salvação dele, não. Salvação só no Senhor. Aí vamos lá para o Novo Testamento. Capítulo 4 de Atos, versículo 12. O que ele diz? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Então não há salvação fora dele, cuidado. Um dia eu ouvi um cidadão falar, não, pessoa pode ser salva fora da igreja. É verdade, aceitou Jesus, sei lá, na rua, né? A salvação fora de Jesus, não, aí não, não há mesmo, pode ter certeza que não há salvação fora dele, não há, pode ter. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. O aqui não é vogal, é o artigo definido. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. Então não há salvação fora dele. Quando você então está iluminado, está com a salvação, vamos lá fazer o contexto. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Haverá em você ausência de medo. Porque você está andando com Deus, você está iluminado. O que assusta uma pessoa são as trevas, mas você anda com Deus, então você não se intimida, você não se amedronta. Aí ele vai falar a terceira coisa: o Senhor é a força da minha vida. O Davi, quando andava com essa força de Deus, a Bíblia diz que ele enfrentou o gigante Golias, e ele falou para o Golias assim: você vem contra mim com a sua espada, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Quer dizer, eu não vou com a minha força, eu não vou te derrubar com a minha força, eu vou te derrubar com a força do Senhor, quer dizer, em nome do Senhor. E ele que tinha matado um leão, matado um urso. E ele não é o Tarzan é lenda. Davi não foi lenda não, Davi é histórico, entenda? Davi é personagem histórico. Então, o Tarzan era a lenda que matava isso, matava aquilo, não. Mas o Davi está escrito na Bíblia. Mas por quê? Ele que está escrevendo, o Senhor é a minha força. Então vamos lá, são três coisas. O Senhor deve ser a sua luz, a sua salvação e a força da sua vida. Haverá em você o quê? A ausência de medo. Você não se intimida, parece uma doença. Não vai prosperar. Há um diagnóstico terrível em você ou alguém da sua família. Você tem confiança que com a força de Deus você vai destruir aquilo ali. Porque o Evangelho de Cristo é a força de Deus conosco. Olha lá, Romanos 1,16. Ele diz o quê? Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Passa para nós. Então é a força. Aí lembra da semana passada? 1 aos Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura, coisa de doido. Para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então não despreze a palavra. Ande com a palavra que você está andando com o poder de Deus. Aí vem o versículo 19. Que foi até bem citado, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Eu falava que tinha pessoas se trouxéssemos a Sara para os dias atuais. Já pensou a Sara chegando no médico hoje, dizendo que está grávida com 89 anos? O médico ia falar, tá bom, tudo bem, você está? Tá bom. Não, doutor, não estou brincando não, nem estou louca. Eu fiz um exame na farmácia. Mas isso aí pode ter errado. Vamos fazer agora um exame de sangue. E faz o exame de sangue e dá lá. O índice de beta está lá em cima. Ele telefona e diz, professor dele, o orientador do doutorado, mestrado dele, disse, eu venho aqui, por favor, tem que resolver um assunto. O quê? Eu estou aqui com uma senhora de 89 anos que está grávida. Eu estou sem ficar atento a mim, tá bom? Então, aí não adianta a mesma coisa. Então, preste bem atenção nisso, que isso é importante para você, que vai te ajudar. Aí eu falo assim, vamos fazer uma ultrassonografia. Não é possível, olha o feto aqui dentro. Está aqui, mas por quê? Versículo 20, olha o que ele vai dizer.
onde está, não, onde está no 19 ainda, que eu vou ler um pouco mais, ele diz assim, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí agora sim o 21, que ele diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, quem ouve essa pregação, isso é loucura, isso aí não existiu, isso é uma lenda, que Abraão foi pai, não é lenda não, está na Bíblia. Para nós é o poder de Deus, para eles é loucura. Então nós cremos, nós vamos começar a mostrar o poder de Deus. Então as três coisas, vamos voltar no Salmo 27, aí ele diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, vamos lá? Tropeçar e cair. Por que isso, pastor Jaime? Lembra do que Paulo falou aos Romanos capítulo 8, versículo 31? O que diz lá, pessoal? Que diremos, pois, a essas coisas, se Deus? Quem será contra nós? Então não importa se estão se levantando, todos eles serão envergonhados. É como alguém se levantou para cair. Versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nós vamos agir como agiu o profeta Eliseu, a farofa que eu comi. Aí diz assim, entenda, ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Nós seremos como o profeta Eliseu, quando estava cercado pelo exército do rei da Síria. Lembra das palavras dele? Lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículo 16, diz assim, e disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão... Amigo, isso é para mim, para você. Ele está dizendo aqui isso, nós não temeremos. Mas pastor Jair, só tem que ver onde eu trabalho, na minha vizinhança, na família do meu marido, na família da minha esposa, na família do meu filho, na família... Esquece, você tem que fazer aquelas três coisas, permitir que ele seja a sua luz, que ele seja a sua salvação e que ele seja a força da sua vida. Agora o 4 que é o forte, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, fala Davi, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas não é vir para a igreja, você sabe disso, já estudou aqui, para ter gente começando, temos sempre lembrar disso. Veja, ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Qual? Que eu possa morar na casa do Senhor todo dia. Nós temos que buscar, porque nem sempre nós queremos, mas não conseguimos fazer isso. Eu falo que a pessoa faz dieta. Já fez dieta? Um dia um amigo falou, Jaime, pior coisa do mundo, o que? Dieta. Porque justamente quando você está em dieta é que vem as coisas que você quer comer que aparecem na sua frente. Aconteceu isso? Um dia eu fiz um propósito, aí eu tirei glúten, tirei aquelas coisas que aparecem de vez em quando na nossa mente, lactose, não sei o quê, fiquei mais uns 6 meses ou mais sem, tirei tudo mesmo. E eu fui numa campanha, numa igreja nossa pregar. Aí os obreiros auxiliares prepararam lá um lanche para queijo, vegetal e o outro queijo. Aí o obreiro falou assim, pastor Jaime, o senhor gosta desse queijo? Não, esse eu gosto daquele, estou comendo esse, mas eu gosto daquele. Né? Eu gosto daquele, mas fui firme e não comi não, né? Pelo menos naquele dia eu não comi, né? Mas por que eu estou falando? A oração é a mesma coisa, nós estamos orando, daqui a pouco vamos um dia sem orar. Não temos que ser propósitos, não é como na santidade, não é de ver quando passamos uma luta, aí ficamos bonzinhos, entendeu? Oramos, aí lemos mais a Bíblia, mas passou a luta, já não oramos mais, entenda bem, e não somos tão bonzinhos. Não, irmão. Você acabou de ler o que eu dei para você no início. O que eu dei? Lá no Eclesiastes 9:8. Vamos ler de novo? O que ele diz? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Que não é só nos tempos de tribulação, quando você está enfrentando uma luta, aí sim, aí você para de fazer isso, para de fazer aquilo, mas passou. Não, nós temos que ser em todo o tempo. O apóstolo Paulo, falando isso aqui na primeira carta aos Coríntios 15:58, ele diz assim, 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E não somos firmes, mas não somos constantes às vezes. Quer dizer, oramos, depois não oramos mais. Davi, se eu pedir, vou buscar o quê? Eu quero todo dia ter comunhão com Deus. Não é só nas lutas, não. Não é só nos momentos difíceis. Esse Davi, no Salmo 34, diz, louvarei o ganho terreno na sua casa. Não, todo dia você está em comunhão com Deus, todo dia você está numa vida com Deus, vida santa. Temos que chegar a esse ponto, tem que ver se já está acontecendo, quanto em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes.
O Provérbios 8:13 diz assim para nós: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Basta para nós. Aborrecer quer dizer odiar o mal. É aquilo que você sempre aprendeu. Nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. Então, mas tira dos outros, vamos falar para você. Você tem que, quando não houver nojo do pecado, ódio. Jesus, como é que eu pensei se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher de Deus? Ela diz, está amaldiçoado esse pensamento. Você tem que ter nojo daquilo. Enquanto não tiver, que você não está morando na casa de Deus ainda. Porque se você estiver morando, você não vai aceitar pecado. Mas não é só isso, você não vai aceitar sentir ódio de uma pessoa, por mais que ela tenha feito uma maldade com você. Mas Jesus, como é que eu posso ter esse sentimento comigo se eu sou do Senhor? Então você vai, aí você vai crescer. Mas pastor, esquece, é quem quer viver todos os dias na presença de Deus. Volta aqui. Então uma coisa, Senhor, eu buscaria que possa marcar o Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Você vai aprender que é bonito todo dia estar ali, porque no Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor tem abundância de alegrias, mas ele vai dizer assim, e aprender no seu templo, o Espírito Santo te ensina. João 14:26 diz que ele nos ensina todas as coisas, quer dizer, todas as coisas o Senhor nos ensina. Tem mais, pessoal, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Você não vai abaixar a cabeça para o diabo. Em todo o tempo você estará na presença de Deus e vai ter ausência de medo. Agora vamos recapitular uma história do rei Saul. O homem que foi o primeiro rei de Israel, que tinha o Espírito Santo, mas ele achou de viver do jeito dele. No primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, veja o que ele falou Samuel para ele. Disse, porém, Samuel a Saul, agiste nessa mente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, é para mim e para você. Se nós não guardarmos os mandamentos, Deus não poderá confirmar as nossas orações. E ele fez isso. Aí no capítulo 15, Deus deu uma chance para ele. Capítulo 15. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te, rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Diz mais ainda. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordo o que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Versículo 3, diz assim, olha Zé, vai pois agora e fere Amaleque, olha só, e acabar com tudo dele mesmo, né? E não lhe perdoes, quer dizer, nós não podemos, irmão, de maneira alguma, deixar de cumprir o que Deus falou. O que é isso? Nós temos que fazer conforme Deus mandou. Mas aí eu tenho que pular, porque senão vai ficar cumprida a mensagem. Capítulo 15 mesmo, versículo 13. Eu quero 13 agora, não é o 3 não. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. 14, olha o que ele diz. Então disse Samuel, pois que balido, o barulho das ovelhas, que balido, pois, de ovelhas é esse nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que eu ouço. Deus mandou destruir tudo, mas ele poupou o melhor das vacas e o melhor das ovelhas. Porque ele queria fazer do jeito dele. Ele não queria fazer o que Deus mandou, ele queria fazer do jeito dele. Andarão dois juntos? E essa separação de Deus, ela é notada no dia da adversidade. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 13 e 14. 3 e 4, desculpe. Capítulo 28, versículos 4, 5 e 6. 4, 28, 4. E ajuntaram seus filisteus e vieram, e acamparam em Sisunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul a arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Lembra? Isso é a ausência de Deus. Você vai vivendo de longe, aí você vai ter medo da presença do inimigo. Quando você anda com Deus, que andar com Deus é andar de acordo com a sua palavra, você ganha uma confiança, você ganha uma intrepidez. Um exemplo, apareceu um caroço no seu corpo. Está amaldiçoado em nome de Jesus. E você vai ao médico, diz, isso aqui é isso. Você faz o tratamento que o doutor mandou, mas em oração, Jesus aí não vai prosperar. Está amaldiçoado. Mas se você não está andando com ele, se ele não é
a sua luz, se Ele não é a sua salvação, se Ele não é a força da sua vida, você vai tremer diante do perigo, você vai tremer diante do mal. Então esse é o segredo, procurar todos os dias, se esforçar. Senhor, eu quero todo dia ter comunhão contigo.